o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Você está em um ambiente de glória e o Senhor, Ele está aqui. Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é glorioso, Ele é majestoso. Ele está aqui, Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a sua adoração. Ele quer ouvir o seu clamor, a sua adoração. Glorifique, exalte, bendiga, porque toda honra, toda glória é dada a Ele. Toda honra e toda glória ao nosso Deus Altíssimo. Ele está aqui nesse ambiente e Ele quer ouvir a nossa adoração. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3, porque Deus, Ele vai falar conosco poderosamente esta noite. Eclesiastes
3. Amém, igreja? Amém. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Amém? Porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele só precisa que você esteja com seu coração direcionado para Ele. Eclesiastes 3, a palavra do Senhor diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Louvado seja o nosso Deus. Podeis assentar, né? Sem muita fadiga. Glorifique, exalte, bendiga o nosso Deus, porque aqui Ele está, e Ele quer o meu e o seu melhor, né? Certa ocasião, o pastor Alex, ele estava pregoando na igrejinha. A igrejinha é um gesto carinhoso de falar, e Deus me deu essa pregação, e por um bom tempo essa palavra ela ficou ardendo e continua em chamas. E de repente fui convidado para trazer a palavra nessa noite. E eu fui consultar a Deus, como eu sempre faço. Ele disse: lembra-te da pregação que eu te entreguei lá na igrejinha, e por essa razão eu estou trazendo essa palavra na noite de hoje. Amém? Soberano Deus, Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de transmitir, Pai, não só o coração da tua igreja, mas principalmente no meu coração, Senhor. Eu já te peço, Senhor, um coração sincero, um coração puro, um coração verdadeiro da tua igreja diante da tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a receber a tua palavra de forma, Senhor, que possa sarar, curar, salvar e libertar, Senhor. Pai, nos ensina, Pai, a cumprir o teu propósito. Nos ensina a fazer a tua vontade. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela tua igreja, Senhor, que você possa abençoar sem medidas, Pai, a tua igreja. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando Deus trouxe a mim essa pregação, ela falou de uma forma muito forte, muito profunda. E eu fui ler esse capítulo, né, de Eclesiastes 3. Mas só esse versículo primeiro, meu Deus, há uma riqueza tão profunda para as nossas vidas que você não tem noção. Viu, pastor Silas? Esse versículo 1 de Eclesiastes 3, há uma riqueza sem limites. E eu vou já te dizer o porquê. Porque ele começa dizendo que tudo tem seu tempo, e o tempo é de Deus. Aí ele vai dizer que por um propósito, o propósito sou eu e você. Nós somos o propósito. E aí ele vai dizer o seguinte: propósito debaixo do céu. O céu é o local para onde nós estamos caminhando. Amém? Então, Deus, ele é tempo, nós somos propósito, caminhando a direção do céu. Amém? Então, irmãos, só para você ter uma noção, o quanto que Deus, ele é maravilhoso. Porque tudo há um tempo na nossa vida. Por mais que tudo pareça estar dando errado, mas há um tempo determinado. Entende isso aqui? Tudo tem seu tempo determinado. E quem determina é Ele. Quem faz é Ele. Então, não se apegue, não fique atribulado, não fique se desgastando se a sua bênção ainda não chegou. Se aquilo que você está orando, ainda você não pôde contemplar. Entenda isso, porque há um tempo e há uma determinação sobre o tempo. E essa determinação é dele, é de Deus, não é nossa. Agora entenda isso aqui, entenda isso. No meio dessa esfera há um propósito. E o propósito somos nós.
Como é assim, irmão Sérgio? Fazer a vontade de Deus. Quando tudo pode parecer estar dando errado, continue, não pare. Se você já orou anos, dias, meses, semanas e não conseguiu ainda contemplar a sua bênção, aquilo que você está orando, não pare. Não pare. Continue, porque o seu caminho, a sua morada é o céu. Entenda isso aqui. Nós estamos sendo projetados por Deus para uma trajetória que se chama céu. Então você não pode parar, eu não posso parar. Na medida que Deus traz a mim o seu propósito e abre o meu entendimento para que eu possa vivê-lo, eu já não posso mais regredir, dizer que não. Eu preciso dizer sim. Então, entende isso aqui. Todo tempo tem um tempo, tudo tem seu tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. O tempo é de Deus, o tempo é Deus, e é Ele quem determina um tempo para cada um de nós. Aí há tempo, propósito e céu. Então nós precisamos cumprir o que Deus quer para cada um de nós. O que é isso? Nós somos propósito e a determinação vem dele. Então eu preciso cumprir a sua determinação para que eu possa alcançar o propósito e com isso chegar ao céu, que é a eternidade. Então nós precisamos entender isso. Se você for ler todo esse capítulo de Eclesiastes 3, você vai ver Deus nos mostrando, ou melhor, nos revelando, que o tempo é totalmente dele, que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para tudo debaixo do céu. E o tempo é dele, o tempo é ele. É ele quem determina o tempo para cada um de nós. A palavra tempo, ela só nesse capítulo 3 de Eclesiastes, ela aparece 30 vezes. 30 vezes. Se você for esmiuçar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai contemplar a palavra tempo aparecendo 290 vezes. Então o tempo não é meu e nem é seu, mas o tempo é do Senhor Jesus. Há um tempo para nossas vidas. Você precisa entender isso. Agora, no meio disso tudo, há um propósito que ele menciona. E esse propósito somos eu e você. Agora entende isso aqui. Nós precisamos cumprir um chamado que nem é nosso, é dele. Mas nós precisamos nos colocar na posição que ele quer, para que esse propósito, esse chamado, ele venha se cumprir em nossas vidas. É fácil? Não. Não é fácil. Por mim mesmo eu nem estaria aqui hoje. Mas é o Senhor que me leva adiante. Como algumas irmãs falaram, né? Falaram dizendo que estavam cansados, que estavam fatigados, digamos assim, né? Por conta do trabalho, por conta da semana, e até mesmo por completar com esse complemento desse batismo, né? Desse passeio. Mas eu quero te dizer algo muito importante, direto do trono de Deus, que ainda que o seu corpo, a sua matéria, ela esteja cansada, você tem que fazer com que o seu espírito prevaleça. E aí o espírito, ele vai te conduzir. A Bíblia diz que Jesus, Lucas 4, isso aqui é extraordinário. Lucas foi conduzido pelo Espírito. Entenda isso, pelo Espírito. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus, a Bíblia nos diz que ele foi conduzido pelo Espírito. Ninguém consegue ir além se não for por intermédio do Espírito. E Deus, ele é Espírito. Então você precisa estar fortalecido pelo Espírito e não pela sua matéria. Entenda isso. Se o seu espírito está forte, você vai além.
Bíblia nos diz assim, ó: a carne está fraca, mas o espírito é forte. É caminhar pelo espírito, independente daquilo que nós estamos vendo, né? Eu cheguei aqui com a minha cabeça para explodir de dor de cabeça. Aliás, passei o dia inteiro assim, né? E eu sei o que é isso, né? E eu tenho uma aliança com Deus. Eu disse: Senhor, ainda que o meu corpo pare, mas o meu coração clamará por Ti. E eu sei que o Teu Espírito virá em meu socorro e me socorrerá. Então essa é uma das alianças que eu tenho com Deus. Eu não posso me limitar à minha dor de cabeça, à minha dor na coluna, a isso ou aquilo. Eu preciso ir além das minhas limitações. Então, ainda que você esteja cansado, fadigado, mas lembre-se que há um Deus que preparou um lar. Pensa aqui, você tem uma casa, você tem uma morada. Quando terminar o culto, você vai para lá, você vai tomar um banho e você vai descansar. E a senha para você descansar melhor é aquele joelhinho no chão antes de deitar. E aí você vai dormir com os anjos ao seu redor. E aí você vai ter um descanso extraordinário. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus, né? Eu confesso que nesse versículo eu fui fazer um esboço e a minha esposa disse assim: rapaz, como é que tu vai falar em 40 minutos de pregação essas 3 páginas? E de fato a gente nunca consegue manter uma linha, porque nós que temos a direção da palavra, né? Nós que somos instruídos pelo Espírito Santo, nós não fazemos aquilo que nós queremos como pessoa, como profeta, como profetisa, mas sim falamos daquilo que o Espírito Santo nos direciona, né? E eu vi a irmã Dolores aqui no púlpito meio que nervosa, né? E isso faz parte de todos nós. Todo ser humano tem esse processo de ficar nervoso, isso faz parte. Mas só que tem Lucas 12:12 para mim e para a sua vida, que ele diz assim: não estejais solícito ou preocupado, digamos assim, quando vos enviar às sinagogas, às potestades, aos magistrados, porque no mesmo instante o Espírito Santo vos ensinará o que convém a falar. E o meu maior desejo, e uma das maiores orações minhas para com essa igreja, é com que essa igreja venha se disponibilizar a fazer a vontade de Deus, ou melhor, a obra de Deus. Que haja um engajamento, que não venha simplesmente só por ouvir a palavra, mas para execução da palavra de Deus. Porque foi para isso que nós somos chamados, para sermos executores da palavra de Deus. Nós precisamos não só receber é muito bom, faz parte, mas nós precisamos nos engajar, a se disponibilizar, a pregoar, a fazer a vontade de Deus, a ser dizimista, a ser ofertante, a contribuir de uma forma geral na igreja, de uma forma completa e plena, porque é isso que Deus quer, que nós vivemos na sua plenitude, mas nós precisamos querer. E quantas vezes nós nos entristecemos por algo que acontece dentro da igreja, porque dentro da igreja, irmão, acontece tudo. É incrível. Eu estava vendo hoje um vídeo de um pastor fazendo um batismo, e aquela pessoa que estava recebendo o batismo, ela entrou em uma introdução de glória tão grande, que ela pulava dentro da água, ela saltava, ela não podia se conter, e ali era a manifestação do Espírito Santo na vida daquela pessoa, daquele cristão, daquela cristã.
E dentro da igreja acontece tudo, irmão. Tudo. E quando acontece algo que possa entristecer o meu irmão ou a minha irmã, o nosso dever é orar. O nosso dever é orar. Apresentar a Deus em oração e súplicas, para que o Senhor possa interceder e com isso a igreja viver em paz. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Há um tempo, irmão, para tudo nessa vida. Se o seu propósito ainda não aconteceu, de você ser um participante ou um membro ativo, direto ou indireto da obra de Deus, vai chegar. Você pode rodear, você pode se negar por um tempo, mas chegará um momento em que Deus te trará para fazer a sua vontade. Quantas e quantas pessoas aqui têm um propósito diante de Deus? Tem inúmeras, porém elas ficam retendo. Vamos falar um pouquinho de propósito agora. Vou pular um propósito para ver se dá tempo de falar um pouquinho do céu. Então, quantas e quantas pessoas têm um propósito, né? Foi criado, foi constituído por Deus com um propósito, porém elas ficam obstruindo esse propósito que Deus o entregou. Entenda uma coisa: o propósito nem é seu e nem é meu, o propósito é de Deus. E se Ele te prometeu e entregou o propósito, vai cumprir. Porque é Deus quem capacita. É Ele quem te leva adiante de infinitas as formas. É Ele quem te leva além. É Ele quem te dá sabedoria por instrução e por intermédio do Espírito Santo. Não é você, nós não somos nada. Nós somos apenas ferramentas nas mãos de Deus. Onde Ele quer te usar, onde Ele quer que você faça a sua vontade e cumpra o seu papel, o seu propósito. Mas quantas e quantas vezes você já obstruiu esse projeto que Deus tem para a sua vida? Quantas e quantas vezes já te chamaram para uma ação da igreja, digamos assim, e você deixou de ir? Quantas e quantas vezes alguém já te chamou para pintar a parede da igreja e você virou as costas? Nós precisamos não somente ser ouvinte, mas nós precisamos ser integralmente sermos ativos à obra de Deus, direto ou indiretamente, porque esse é o propósito. Deus nos fez, irmãos, com um propósito de fazer a sua vontade, propósito de fazer aquilo que você vai contra o seu querer. Pode observar, difícil você pensar algo e ele dá simultaneamente certo, principalmente para as coisas de Deus, porque Deus, o propósito dele é maior, é sempre além, vai sempre muito além daquilo que nós estamos contemplando e vendo com esses olhos carnais. Por essa razão, muitas pessoas não conseguem ter uma visão ampla pelo Espírito, digamos assim, porque você só vai ter essa ampla visão pelo Espírito na medida que você se prostrar. A senha é essa. Eu não conheço uma outra senha. A Bíblia diz que os humilhados, eles serão exaltados. Então, na medida que você se humilha, que você se prostra diante de Deus, Ele vai te levantar. Agora entenda isso. Na medida que Ele te levanta, Ele aplica em você os dons, que também não é seu e nem é meu.
Os dons são dele. Tudo é dele. Lembre-se de Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele, são infinitamente todas as coisas. Tudo é dele. E às vezes, irmão, nós passamos por momentos difíceis espiritualmente. E isso é normal na vida de cada irmão. Hoje eu conversava com um irmão que disse: irmão, eu estou com vergonha do Senhor, porque eu pequei, eu bebi essa semana, eu estou angustiado, eu estou atribulado. Eu disse: irmão, não é para mim que você tem que pedir perdão. Peça perdão a Deus. Peça perdão e curve-se diante dele. E faça uma aliança, faça um propósito, faça um compromisso com Deus, para que você possa vencer essas necessidades carnais, digamos assim. Gálatas 5:19. O Espírito se opõe à carne, e a carne contra o Espírito. É uma guerra. Essa guerra nós passamos por ela diariamente. Entenda isso aqui. Nós estamos no caminho para o céu, amém? Tempo, propósito, caminho para o céu. Nós estamos caminhando para o céu, mas nós não podemos esquecer que nós ainda estamos no mundo. Jesus, em João 17, ele disse: Pai, Jesus fazendo uma oração para Deus, eu peço que o Senhor não tire do mundo, mas os livre do mal. Então nós, ainda que nós procuramos viver uma vida em santidade com Deus, digamos assim, nós passamos por problemas, por dificuldades, por aflição, seja conjugal, material, financeiro, de saúde. Sempre nós passamos por problemas e iremos passar até aquele grande dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus vier nos buscar, ou então quando Ele nos chamar antes da sua vida. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra que manda leite e mel também, né? Nós iremos passar por dificuldades, por problemas, por aflição, mas faz parte de um propósito. Porque quando tudo parece estar muito bem, muito certinho, né? Digamos assim, nós, e agora eu falo por mim, né, pelas poucas experiências que eu tenho com Deus, nós nos esfriamos, não seria a palavra, mas nós deixamos de orar mais, nós deixamos de congregar mais, nós deixamos de buscar mais, nós deixamos de ir mais para os montes, enfim, nós relaxamos de uma certa forma, né? E não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer uma vida por completa, que nós tenhamos uma vida por completa com Ele. É por essa razão que de vez em quando Ele dá uma apertadinha, né? E aí quando Ele aperta, nós queremos gemer, chorar, né? Nós devemos, irmãos, procurar sempre, independente de estar tudo bem, independente de você estar com dinheiro ou não, independente de você estar com mansão ou não, sempre estar bem com Deus. Sempre nós devemos colocar Deus como prioridade, como ponto principal, né? Quantas e quantas vezes alguém diz para Deus assim: ah, se Deus me abençoasse, eu iria ter um tempo melhor. Não, irmão, para com isso. O seu tempo é hoje, o seu propósito é hoje, Deus está te chamando, é hoje que você está ouvindo a palavra.
Para de arrumar desculpa para cumprir o seu chamado, o seu propósito diante de Deus. Quantas e quantas vezes nós queremos arrumar essa desculpa, né? Hoje, irmão, a minha esposa, desde ontem, ela ficou assim, falando para mim: você não vai lá no... Digo, não, eu preciso um pouco mais de tempo para mim com a palavra. Eu quero, sabe, ir mais além. Eu quero algo mais. Mas não que eu te abençoo, você pode ir, né? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para os irmãos, né? Mas eu queria um pouco mais da palavra. Eu queria me agarrar mais nela. Eu queria viver mais ela. Eu queria inalar. Porque é a palavra, irmão, que nos liberta. Você pode dizer assim: ah, irmão Sérgio, irmão, todos os dias nós precisamos desse alimento. A nossa trajetória com a palavra, entre nós e a palavra, ela necessita ser constante, é diário, é o nosso maior alimento, é o nosso melhor. Não há algo mais saboroso e nem prazeroso que a palavra. Nós precisamos ter esse entendimento, porque é por intermédio dela, melhor dizendo, que você vai ter uma vida plena diante de Deus, ou quase plena, digamos assim. Porque é um chamado, há um chamado. Agora eu vou falar algo muito forte, porque sobre esse chamado há uma determinação. Eu vou repetir, sobre esse chamado há uma determinação de Deus. Então não importa o que você se esconda, que você rodeie, que você se negue, porque a Bíblia, esse livro, que é o nosso manual de vida, tem isso aqui. A Bíblia é o meu e o seu manual de vida. Tudo que você precisa é desse manual. Tudo que nós precisamos é desse manual. E aí eu vou te dizer por quê. Porque tudo o que nós vivemos aqui, tudo está aqui. De Gênesis a Apocalipse, você vai contemplar tudo, absolutamente tudo nesse livro. Então ele deve ser, ele necessita ser o nosso manual de vida. Você vai encontrar a árvore da vida lá em Gênesis, e você vai encontrar a árvore da vida lá em Apocalipse 22 também. Você encontra, entenda isso, Gênesis primeiro e Apocalipse 22, princípio e fim. A árvore da vida, essa árvore nada mais é que Jesus Cristo. É nela que nós devemos nos agarrar. É nela que nós devemos chorar quando vier as dores, as mágoas, as dificuldades, as aflições, os problemas. É nela. Quantas e quantas vezes você se chateia, irmão, com um irmão ou com uma irmã, ou até mesmo com um pastor, com um missionário, com alguém, e você acaba ficando meio que entristecido, digamos assim. Sabe por que você se entristece? Eu vou te dar senha disso. Porque você está olhando para o irmão, para a irmã. Você tem que olhar para Jesus. Tenha misericórdia e perdoe as minhas falhas. Perdoe os meus erros, os meus defeitos. Porque eu sou ser humano tanto quanto você. Então é dessa forma que nós temos que viver. De uma forma que agrade a Deus. Eu vou ler aqui 9 versículos que fala assim: há tempo de nascer
e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. O que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraço. Tempo de busca e tempo de perda. Tempo de guardar e tempo de deleitar. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de paz. Que vantagem tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalhador que Deus deu aos seus filhos, dos filhos dos homens, para ele os afligir. E eu vou ler aqui mais o versículo 17, que diz assim: e eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo e tempo para toda obra. Há um tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Há um tempo. Agora entenda isso aqui. O dono desse tempo, entenda isso. O dono desse tempo, ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar o propósito que ele lançou na sua vida. Ele vai cobrar os dons que ele entregou a você. Ele vai dizer: Marília, cadê o dom que eu te dei de louvar, de pregoar minha palavra? Ele vai cobrar de cada um. Nós devemos estar, irmãos, sempre à disposição de Deus. É a palavra. É a palavra de Deus. Não é o servo, esquece o servo. Que eu infinitamente diminua diante de Deus, que somente Ele apareça. Deus, Ele disse: cadê os talentos? Os talentos que eu te entreguei. Cadê os dons? Né? Quantos, eu creio que aqui todos já presenciaram a passagem dos talentos, né? Ele vai dizer: cadê os talentos? Cadê os 5 talentos? Cadê os 3 talentos? Cadê os 2 dons? Cadê os 7 dons que eu apliquei na tua vida? Isso é propósito. E sobre esse propósito há um tempo. Entenda isso. Agora, sobre o tempo e o propósito, há uma determinação. E essa determinação, ela vem de Deus. E Ele vai dizer: ei, Suelen, eu te dei tempo, eu te dei propósito, eu te dei dons, eu te dei talentos. Cadê? Ele vai dizer que Ele te deu tempo, Ele aplicou em ti o propósito, Ele distribuiu os dons, e você simplesmente reteu
aquilo que Deus trouxe para a sua vida. Irmãos, e cada um de nós, cada um, do menor ao maior que hoje se encontra dentro desse ambiente de glória, dentro dessa casa, tem um propósito diante de Deus. Todos, sem exceção, do menor ao maior, porque Deus é que te gerou com um propósito. Ele gerou cada um com um propósito. E sobre esse propósito, Ele determinou o tempo. Entenda, agora esse tempo é para você caminhar na direção da sua morada, que é o céu. Tempo, propósito, céu. E aí quantas e quantas vezes nós deixamos de fazer, o compromisso do propósito, que está nos levando para a Nova Jerusalém, para o céu, para fazer a vontade da carne. Irmãos, a nossa prioridade é Deus. Aleluia! Se você for ler Apocalipse 22, versículo 4, a Bíblia nos revela que nós vamos ver a face dele. Será se além da sua salvação, você não quer ver a face, você não quer ficar face a face com Deus? Eu quero, irmão. Eu quero não somente ficar face a face, mas eu quero me prostrar e agradecer por toda a sua misericórdia sobre a vida dos seres humanos, da minha vida. Porque quantas e quantas vezes nós queremos ir para o mundo em vez de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a colocar Deus como prioridade, como ponto principal na nossa vida. Outro dia, eu até falei para o pastor Alex, a gente andando no carro, que tem pessoas que querem Jesus por um momento, porque querem a salvação. Você precisa querer Jesus por uma eternidade. Você precisa querer Jesus por toda uma vida. Não é só porque eu estou passando por um problema, ou por dificuldade, ou porque eu quero uma salvação. Não. Nós devemos querer Jesus por toda uma eternidade. É sentir desejo, vontade de morar, Senhor. Eu quero o Senhor todos os dias comigo. Eu quero viver, eu quero caminhar cada passo meu junto contigo. Caminha comigo, Senhor. Essa vontade, ela precisa ser todos os dias no nosso coração. E você só vai, irmãos, conseguir os benefícios, as suas petições, elas só irão ser alcançadas na medida que você lançar ela em oração. Quantas e quantas vezes nós queremos algo, mas não queremos fazer a vontade, cumprir o propósito, cumprir o chamado. Devemos, irmãos, querer Jesus por uma vida inteira. Não porque eu estou precisando de uma bênção financeira, ou de uma bênção de saúde, ou da minha salvação, ou disso e aquilo. Não, errado. Nós precisamos querer Jesus todos os dias, instantaneamente, de forma simultânea. Irmãos, na medida que nós tomamos esse entendimento e passamos a compreender, e mais do que compreender, é viver
viver o propósito, viver os mandamentos que Deus tem para a sua família. Família essa somos nós. Ele lançou, irmão, o tempo. Tem pessoas que dizem assim: hoje eu não vou entregar minha vida para Jesus, não. Eu vou esperar mais uns diazinhos aí para me avaliar melhor. Ei, não perca tempo. Tem pessoas que têm um chamado para pregoar a palavra e aí ficam travando. Uma certa vez o meu pastor Alex foi em casa, e aí eu sempre gosto de me lembrar disso. E eu disse: pastor, um dia quando quiserem me dar uma oportunidade na igreja, eu prefiro a palavra, porque eu me identifico mais. E sabe, a palavra ela mexe comigo. Depois que ele saiu, passou um tempo, eu vou para o quarto orar. E aí Deus disse para mim: ei, não está no teu querer, não está na tua vontade. Tu não é cantor, tu é adorador. Tu não só vai pregoar, mas também vai louvar, vai me adorar. E aí, eu vou fazer o meu querer, ou eu vou ouvir a voz de Deus? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Tem pessoas aqui, quantas e quantas vezes, pastora Marilena, já sentiram desejo no coração, ou o coração arder em fazer algo para Deus, fazer algo aqui na casa, porém elas deixam com que gerem uma dúvida? Eu vou te falar algo muito forte aqui. Se você sente esse desejo de fazer algo para Deus e você se obstrui nisso, você está duvidando do Espírito Santo de Deus. Porque aonde é que o Espírito Santo de Deus, pastor Silas, ele faz morada em nós? Onde é? No coração. E na medida que você se obstrui a não fazer aquilo que o seu coração está te instruindo a fazer, você está duvidando do Espírito Santo. O Espírito Santo ao qual habita em você, mora, faz morada. Você não pode, nós não podemos de maneira nenhuma ter dúvida de que o Espírito Santo, ele faz morada. Lembre-se de 1 Coríntios 6,19. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ele é morada, ele faz morada. Na medida, entenda isso aqui, na medida que você entrega a sua vida a Jesus, como ele diz: ei, eis que estou à porta e bato. Lá em Apocalipse 3,20, você já entregou. Então, na medida que você vem o desejo de fazer algo e você trava, você retém esse desejo, você está duvidando do Espírito Santo que faz morada em você. Porque ele diz: ei, eu entrarei, farei morada e cearei. Não retenha aquilo que não é seu e nem meu, mas é dele. Entenda como Deus falou ao meu coração: ei, tu estás na travessia, tu estás a caminho da morada eterna. Toda e qualquer travessia, você se depara com problemas, com tempestades, com vendavais. Mas você não pode esquecer que você tem Jesus à sua disposição. Eu vou repetir isso que a igreja não entendeu. Você tem Jesus à sua disposição. Tem uma
passagem na Bíblia que se encontra em Lucas, que Jesus, ele vai atravessando o mar com os discípulos, né? Se não me falha a memória, o lago de Genezaré. E ali houve uma tempestade, e Jesus estava descansando um pouquinho, e eu creio que esse descansar de Jesus foi proposital. E quando veio aquela tempestade, os discípulos, eles ficaram aflitos. E sabe qual foi a atitude deles? Acordar Jesus. Errado, atitude errada. Só que Jesus, irmão, é misericordioso. Jesus é maravilhoso. Aí sabe o que ele falou para Jesus? Senhor, salva-nos. E sabe quem é Jesus? Vamos ver se a igreja vai pegar isso aqui. Sabe quem é Jesus? O Salvador. Então como é que eu vou acordar o Salvador para pedir que Ele me salve? Ora, a salvação estava dentro da embarcação, assim como a salvação está dentro do seu coração. Tenta isso. Você não precisa ficar aflito, angustiado. A salvação, ela está dentro de você. Se você já aceitou Jesus, se você já dobrou os joelhos e disse: ei Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador, essa salvação está dentro de você. E quantas vezes nós queremos incomodar Jesus, quando na verdade nós devemos confiar nele, confiar na sua palavra, confiar além daquilo que nós estamos contemplando com nossos olhos carnais. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, né? Nós devemos colocar total 100% de confiança em Deus. Irmãos, às vezes as coisas parecem que estão desmoronando, mas a minha confiança, ela está 100% em Deus. Eu vou contar algo muito rápido, só para a edificação da igreja. Esse mês eu estava bastante preocupado, por conta de que eu estava numa situação de trabalho um pouco desgastante, digamos assim. As balsas que eu trabalho, elas ficaram secas na beira do rio, lá na ponta do Garapé de São Raimundo e Aparecida. E começou a chover, e eu queria, e antes dessa seca, teve uma dessas balsas, elas encalharam com uma embarcação de um cliente meu, e eu não consegui de maneira nenhuma tirar. E ali eu definitivamente deixei quieto, e foi secando, e foi secando, foi secando, foi secando. Quando chegou esse mês, chegou o período de chuva, o curso do Garapé, que era para a direita, ele inclinou para a esquerda. Eu nunca vi isso, irmão. E eu preocupado, porém de joelho no chão. E todos os dias eu orava. E a água da chuva, ela formava um volume muito grande no Garapé. E aquela água, ela começou a levar a terra, o barro. Começou a levar. E todos os dias levava. Chegou o período que a balsa se inclinou. Ai, irmão, aí eu fiquei mais aflito ainda. E eu disse: Deus, independente das minhas preocupações, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E aí eu pedi que o Vitor, os outros trabalhadores fossem lá e amarrassem a balsa. E aí eu procurei descansar, irmão. Na medida que ela inclinou, eu procurei descansar, e foi sua oração. Quando nós chegamos essa semana, a
balsa estava lá no meio do rio, sem dano algum. Era como se os anjos tivessem ido ali, pastor Cília, a balsa estava em terra, ela só estava 30% dentro d'água, ou 20%. Mas deu uma chuva tão grande, tão tremenda, e ali Deus, ele levou aquela balsa, e ele agasalhou. Parece que os anjos tinham agasalhado ali, e eu tenho certeza que eram eles mesmo. Porque de noite, não haveria ninguém ali. Né? Então, o que eu entendo que nós devemos confiar 100%? Né? Às vezes a minha esposa me cobra as coisas, eu digo, ei, eu confio 100% em Deus. Além daquilo que eu estou vendo, Ele vai fazer. E Ele sempre não faz. Mas eu preciso confiar. Né? Um outro dia, ela até brincando comigo, ela disse assim, amor, não quero que Deus te leve agora não. Eu disse, não te preocupe, porque se Ele me levar, vai estar tudo preparado. Você não irá ficar desamparada. Então isso, irmão, é você confiar. E o meu maior desejo, eu vou revelar para vocês agora, é que Jesus venha aqui, ó, e diga, meu filho, bora comigo. Pronto. Lá, Ele me revela que não haverá nem pranto, nem dor. As minhas lágrimas, pronto, não vai ter mais. A Bíblia diz que o seu próprio resplandecer ilumina a cidade maravilhosa. Então nada desse mundo me deslumbra. Nada desse mundo me encanta. Lanchão, mansão, sei lá o que, nada. Ele sim, Ele me deslumbra. Ele me deslumbra 100%. Porque se Ele disser, Sérgio, chegou a hora. Meu amigo, tchau, irmão, a gente vai se encontrar lá na glória. Entendeu? Então isso é você confiar. Porque a nossa vida aqui, irmãos, é de passagem. A nossa morada é lá, o céu. Nós estamos caminhando. Então entenda a palavra: tempo, propósito e céu. E esse tempo Ele nos entregou. E quantas vezes nós lançamos esse tempo fora? Mas Ele vai cobrar. Então, irmãos, nós precisamos ter essa confiança, nos libertar daquilo que nos aprisiona nesse mundo. E nós só vamos conseguir isso mediante jejum, oração, consagração e um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Você precisa querer. Você precisa querer viver esse propósito que Deus fez para mim, fez para você. O dia que eu mais vou me alegrar é quando eu ver os irmãos, as irmãs tudo engajadas, e obra para cá e casa para ali, a pastora Maria, ei, todo bairro tem uma congregação. Isso é querer fazer a vontade de Deus. Isso é você se dispor a fazer a vontade de Deus. Mas na medida que você obstrui isso, você está bloqueando aquele dom, os talentos, tudo que Deus lhe deu. E você precisa querer ter essa sede, ter esse fôlego, né? Minha esposa às vezes diz assim para mim: e amor, as pessoas, isso me incomoda, que as pessoas ficam chamando de pastor. Eu disse: olha, eu não me importo. Se um dia for da vontade de Deus que eu seja pastor, é você. Porque eu vou obstruir aquilo que Deus está trazendo para mim. Talvez ele esteja usando um mendigo para dizer: ei, Sérgio, tu é o pastor. Né? Então, irmãos, nós devemos ter cuidado, ter zelo, porque é a vontade de Deus e não a minha vontade mais que já prevalece. Quando você entrega a sua vida a Deus, você já não é mais dono de si mesmo, mas Deus é o seu próprio dono. Então, mas você já não tem mais domínio próprio. Porque o domínio próprio está lá em Gálatas. Aí passa a ser dele: temperança, mansidão,
né? Aqueles dons maravilhosos, benignidade e por aí adiante. Então, irmãos, que nós possamos cada dia mais ter esse anseio, ter essa sede, ter essa vontade de fazer a vontade dele. Amém, irmãos? Eu quero pedir perdão da igreja por alguma coisa. Eu não estou com a garganta muito bem, né? Mas que o nome do Senhor venha a ser eternamente louvado. Amém? Aqui agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar.